Olá, gente, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Bom dia, nono ano. Pessoal, nós vamos continuar trabalhando o capítulo que nós estamos trabalhando nos últimos encontros nossos. Trabalhamos em nossa última aula, que é sobre a Europa, ainda falando sobre a União Europeia. Eu lembro que na última aula eu falei para vocês sobre a União Europeia, não é? Que é, foi e é um grande bloco econômico. Gente, entendamos o seguinte, que a União Europeia, ela surge com grande destaque, ela vai ter grande destaque na segunda metade do século XX, não é? Formou-se o bloco econômico mais forte do planeta, tá? Entendamos isso, que a União Europeia acabou tornando-se o bloco econômico mais forte do planeta. E nós vimos em nossa última aula, nós podemos observar que a União Europeia ela é composta por 27 países. Então, esses 27 países são membros da União Europeia, não é? E eu quero dizer a vocês que esses 27 países, que são os membros da União Europeia, eles correspondem, gente, a 87% de todo o PIB da Europa. Então, lembrando a vocês que o PIB é Produto Interno Bruto, ou seja, 87% da riqueza dentro da Europa, do PIB, é produzido pelos países que fazem parte da União Europeia, ou seja, esses países têm grandes destaques. Pois bem, o fato é que os países que acabaram aderindo à União Europeia, eles passaram, gente, a ter as pessoas, né, que trabalhavam, que moram nesses países, acabaram aderindo um alto nível de bem-estar social, porque a economia favorecia isso, né? Ao longo de toda da segunda metade do século XX, foi um vigoroso sistema de bem-estar social que houve dentro dos países que faziam parte, né, da União Europeia, que é o grande bloco econômico, né, o mais forte deles. Entre os outros blocos que tem em outros continentes, de fato a União Europeia é o grande bloco de poder e de firmeza que temos ainda hoje nos mundos atuais. Pois bem, só que, gente, ao longo do processo, não é? Nem todos os países tiveram esse bem-estar. Outros se destacaram mais, não é? E puderam garantir um bem-estar melhor para a sua população. No processo de construção do espaço econômico europeu, os países que ascenderam ao topo do desenvolvimento, ou seja, esses fazem parte da União Europeia, os países mais fortes, os países mais desenvolvidos, é, são esses: a Alemanha, primeiro a Alemanha, depois vem a França, depois vem a Grã-Bretanha, a Inglaterra e há, no caso, uma quarta referência, que é a Itália. Não é? A Itália também faz parte desse grupo aí de uma economia bem alta, bem desenvolvida, tá certo? Agora, lembrando que a Itália, que eu falei para vocês, não é? Que é o quarto, seria a quarta grande potência, ela tem a sua maior concentração de indústrias na porção norte do seu território, e os demais países da União Europeia, eles apresentam um número de desenvolvimento socioeconômico menor do que esses que eu citei para vocês, né? Os quatro países, ou seja, a Alemanha, a França, a Inglaterra e a Itália, são os quatro mais fortes, mais poderosos do que os outros que compõem a União Europeia. Pois bem, nos últimos anos do século XX, os países da União Europeia eles passaram a aplicar, gente, as políticas neoliberais, ou seja, é, política baseada no Fundo Monetário Internacional, FMI, tá? E daí, como eles passaram a aplicar as suas políticas neoliberais na questão de lucros para as empresas privadas, criou-se assim um cenário especulativo e acabou não dando muito certo, porque como ficaram muito ligados à ideia do FMI, então o bloco da União Europeia começou a passar por crise. E essas crises que atingiram esses países fortes da União Europeia. Então, para contornar a situação com a crise do FMI,
alguns países começaram a tomar decisões fortes, como, por exemplo, a questão da aposentadoria, o corte da aposentadoria, redução salarial. Então, é isso que vai acontecer, porque eles acabaram aderindo a essa política do Fundo Monetário Internacional. Gente, eu vou fazer um outro vídeo que eu continuo explicando para vocês sobre a União Europeia ainda, tá bom?